elaboração desse programa, ela acabou reunindo pessoas com as suas experiências. No fundo é assim, a gente está vivendo uma tal crise de emprego que a gente acostumou a considerar normal algo que não deveria ser normal, algo que é patológico. Então, atualmente, é tão complicado e muitas vezes tão difícil ter um emprego que eu aceito o subemprego, o emprego ruim, o emprego que faz mal à saúde. É nesse espírito, eu vou lhe explicar, a maioria das pessoas gosta de fazer 12 por 36 porque faz um outro trabalho no outro horário. Exatamente. Então, ela consegue fazer de um subemprego 2, então ela considera que ela está relativamente empregada. Entendeu a questão? Quer dizer, o assunto do trabalho noturno não está separado dos outros assuntos aqui na mesa. Nem do da nossa geriatra, porque uma pessoa que trabalha à noite já está aprovada, ela envelhece mais cedo. Ela fica mais idosa em relação à sua idade cronológica. E essa questão da saúde é importante porque parece que existe assim um grande equívoco, né? Que os profissionais da saúde, de modo geral, não valorizam tanto essas condições, né? Ou não tem sido permitido que valorize. Então, muitas vezes, os plantões é difícil você obter água boa, quer dizer, um lugar para descansar, um banheiro que tem o mínimo de higiene, uma cantina que forneça alimentos básicos. Então, é uma coisa assim, que é um profissional da área de saúde, mas que vive em condições extremamente adversas de trabalho e que fatalmente vai estar adoecendo nesse processo, né? Quer dizer, e assim outros tantos. Quer dizer, eu falo profissional de saúde porque é uma grande incoerência. Né? Não, mas na verdade está tudo errado. Você falou isso, eu me lembrei de uma cantina de um hospital que eu, circunstâncias, tive que frequentar recentemente e não tinha nada do ponto de vista saudável para as pessoas, para os profissionais de saúde, que certamente trabalham. Entendeu? Não tinha assim uns potinhos de salada de frutas, frutas frescas, coisas assim que fazem bem à saúde. Exato, como se o profissional de saúde tivesse assim, as granolas da vida, só tinha as frituras, as coisas comuns de cantina. Para serviços não emergenciais, nós temos, por exemplo, na área de informática, uma boa solução. Empresas que têm, por exemplo, filiais no Japão, filiais no Brasil, aproveitam o fuso horário, então você desenvolve um produto durante o dia no Brasil. Quando você está saindo do turno do Brasil, completando seu expediente, o Japão está para iniciar um novo expediente. Isso. Pega o trabalho de onde terminamos e prossegue. O brasileiro, no dia seguinte, quando voltar ao seu serviço, depois de 12 horas em casa, então ele está começando um dia normal de trabalho e ele está dando prosseguimento a um trabalho que já está no outro ponto em que alguém, usando o fuso horário lá na Ásia, complementou. Então, isso já existe em várias experiências positivas nesse sentido na nossa área. Então, como não são serviços, digamos, essenciais, do ponto de vista de saúde, segurança, etc., é uma solução que funciona. Mas garante uma qualidade de vida. Ininterrupto. E garante a qualidade de vida, porque as pessoas estão no fuso horário normal. Cada um cada um no seu mundo, né? Mesmo para civis essenciais nessa área. Você faz monitoramento à distância, sem nenhum problema. Né? E aí, nesse caso, se você for, como na minha família, somos muitos filhos, muitos irmãos, mas que fomos treinados para encarar o trabalho como um lazer, cada um de nós vai para o seu trabalho, vou me divertir. Vou passar o dia me divertindo. Então, desde pequenos fomos trabalhando. Então, para nós trabalhando no turno correto e encarando dessa maneira, a coisa funciona. Mas isso é uma coisa que tem que vir do colégio também, da formação, do princípio. Porque em vez de formar a criancinha para o mercado competitivo, você vai ter que ganhar do seu coleguinha ou derrubar o seu coleguinha, você tem que aprender a fazer uma coisa que você goste, porque você vai ficar muito tempo da sua vida comprometido com o trabalho que você escolher. Não escolha pelo dinheiro, né, ou pelo lado teoricamente glamuroso, porque se o outro lado não lhe agradar também. Porque, não é? A gente passa muitas horas da vida da gente trabalhando. Muitas. E a gente trabalha fora do trabalho também. A gente pensa, a gente se inspira. Quando a pessoa está engajada, envolvida com o trabalho. Mas se você tem prazer, facilita muito. Tem alguns artistas brasileiros, alguns artistas que eu não sei exatamente se é verdade ou não, mas pelo menos eles dizem isso, né? Esses que trabalham à noite sem parar. E tem um particularmente que diz que ele adora mesmo o nascer do sol e o pôr do sol. Ele quer ver os dois. Né? Para ver posso falar, é o Caetano Veloso. O Caetano Veloso, eu li, eu não sei se é verdade, mas eu li, que ele vê o pôr do sol e o nascer do sol.
Então, quando nasce o sol, ele dorme. Antes do pôr do sol, ele acorda. Já dizem isso, realmente. Então ele tem um prazer enorme. Não posso provar, mas... Agora, não, e outros também, né? E outros que... Sim, mas no caso do artista... Mas eu acho que são exceções, isso não eu quero tem perguntar. como ele querer cantar, ninguém vai assim, querer ver um show 4 horas da tarde, ou 5 horas. Raramente, né? Então, o normal é que ele cante às 10 da noite. É porque e 2 da manhã será 6 da tarde para ele. Pois é, 10 da noite vai para dormir. ele é 9 da manhã. Então, o fuso horário será outro. É porque, assim, nós somos diferentes um do outro. Eu, por exemplo, se eu vejo o açúcar, eu já engordo. É uma dificuldade. E há pessoas que comem e mantêm... Né? Então... Quando a gente pensa no nosso relógio biológico, também ele é diferente. Aliás, mesmo sem ver, sem ver também engorda. Só de imaginar. Imaginando, nem precisa imaginar. Não vou mudar. Só de imaginar. Mas também, por exemplo, uma pessoa que detesta acordar cedo, eu já saí de um trabalho. Porque eu teria que acordar às 5 horas da manhã. Então, isso é eu que saí, eu acho. Porque eu não vou acordar às 5 horas da manhã, eu vou estar no mau humor, vou trabalhar mal. E porque não funciona às 7 horas da manhã, para mim não é uma alegria. Essa é a maior. Entendeu? Então, para apresentar o jornal às 7 horas da manhã, você não para vai mim fazer bem, você não vai conseguir rir. Entendeu? Sabe o que acontece? E que a gente acha assim que é uma lenda. A nossa sociedade está toda organizada por uma pessoa que é chamada de matutina. Aquela pessoa, as escolas começam. A minha escola era 10 para as 7 da manhã. E quando uma pessoa tem dificuldade em acordar cedo, ela é tida como preguiçosa. Ninguém lembra que ela pode não ter ido dormir cedo. E isso não é da vontade da pessoa. Existe uma questão biológica, fisiológica. Então, o relógio biológico... Há pessoas que, por exemplo, viajam e têm problemas com o fuso horário, outras pessoas não têm. Há as pessoas que gostam e toleram bem o trabalho noturno e até gostam, outras não. Existe uma norma, né? Nós sabemos o que é a norma, compõe a maioria das pessoas. Mas há as diferenças. Acontece que não há muitas escolas que respeitam essa diferença. Eu acho que na sociedade tinha que se avaliar mais assim o ser humano do ponto de vista que é chamado cronobiológico. Como é que funciona o nosso relógio? Porque a gente não dorme na hora que quer. Por exemplo, se eu tiver que acordar amanhã às 3 da manhã, por uma viagem, nem por isso eu vou conseguir deitar às 8, às 7 da noite, porque a gente não dorme na hora que quer, na hora que consegue. Depende do corpo. E o corpo precisa de certos hormônios, tanto para a gente pegar no sono, quanto para a gente despertar. Então, por exemplo, se você acorda às 5 da manhã e sente que você não está com fome para tomar café, você não está podendo fazer ginástica, é porque, na verdade, seu corpo não acordou. Você está com os olhos abertos, mas o seu corpo como um todo e a sua mente ainda não estão plenamente acordados. Por isso que eu acho que a gente tinha que ter uma reeducação em termos de horários, para que as instituições estivessem adaptadas a isso. Por mim, os bancos deveriam abrir às 4 da tarde. O banco não é feito para quem trabalha, por exemplo. Não, mas eu tenho um amigo matutino total, Sim. que ele é irritado. Por que os bancos não abrem às 6 da manhã? Pois é. Porque às 6 ele está pronto. É. Quer dizer, agora é minoria, eu imagino, esse matutino radical, esse não, os matutinos radicais, os vespertinos radicais, somando dá uns 14%. Os radicais são muito Os radicais são sempre os diferentes. Né? Mas eles todo têm que radical ser muito chato. Uma pessoa que acha que você tem que acordar às 6 da manhã, que liga para você às 8 da manhã e diz, você ainda está dormindo, eu já acordei há tanto tempo. Isso é construído socialmente, a lenço. Fala sério. É uma pessoa radical, uma pessoa chata. Uma pessoa também acha que